é R$1 e você vai pagar R$20, você está assumindo um risco 19 vezes maior do que aquele patrimônio representa. O yield, que é a remuneração, é outro fator que eu considero bastante interessante. Bom, hoje eu vou mostrar para você um indicador que, na minha opinião, é um dos melhores para você começar uma seleção de boas ações. Então, você pega esse indicador e elimina aquelas ações que não são boas para você fazer uma análise mais aprofundada. Então, eu vou mostrar para você hoje esse indicador e não é muito falado por aí. Você não vai ver muitos investidores ou outros canais comentando a respeito desse indicador. Os investimentos, de uma forma geral, servem para proteger o nosso patrimônio e rentabilizar. Mas o que a grande maioria dos investidores olham na hora de investir é apenas para rentabilidade. Mas quando você investe em uma boa empresa ou em um bom ativo de renda fixa, você está se protegendo da inflação e de perder o seu dinheiro. Por isso que é interessante, numa pré-análise, você ter bons indicadores para você não ir adiante em empresas que não dão lucro nem na operação. Além disso, tem um outro indicador que é muito usado pela grande maioria dos investidores, mas utilizam da maneira errada, principalmente quem está iniciando. Porque dependendo da empresa que você estiver analisando ou setor, não faz sentido você olhar esse indicador e eu vou te mostrar qual que é. Então vamos para o vídeo, porque hoje você vai aprender como analisar da maneira certa os indicadores PL, Dividend Yield, P sobre VP, EV/EBIT e EV/EBITDA. Eu também gostaria de saber de você quais desses indicadores de valuation você mais gosta de analisar em uma ação. Deixa nos comentários, porque no vídeo, quando chegar no indicador que eu mais gosto, eu também vou falar para você. O que é valuation? Valuation é um termo em inglês e significa avaliação. Quando você traz para o mundo das ações, significa avaliação de ações ou análise de empresas. Ou seja, quando você olha os indicadores de valuation, você está procurando pagar barato pelas ações, seja pelo seu patrimônio, lucro ou dividendos. Também existe o valuation, que tenta achar o preço justo da ação e é mais utilizado quando vai fazer uma transação maior. Então, uma empresa, quando vai adquirir outra empresa, ela faz o valuation, mas para investidores menores não é muito utilizado e funciona da seguinte forma: é projetado o fluxo de caixa no futuro e trago a valor presente para tentar achar um preço justo para aquela ação. Mas para você que é um pequeno investidor e faz aportes pequenos, não faz tanto sentido você perder tempo fazendo essa análise, a não ser que no futuro você vai aportar um valor maior em uma determinada ação. Aí talvez faça sentido você fazer esse valuation. Mas só pelos indicadores e você entendendo como funciona o projeto da empresa, você já vai fazer um bom investimento. E eu vou começar pelo indicador mais utilizado pelos investidores, que é o PL, preço sobre o lucro. E ele vai mostrar para você quanto tempo você tinha de retorno o investimento que você fez naquela ação. No site do Investidor 10, o PL já está aqui no início, junto com a cotação. Aqui você também vê o PL. No caso da Vale, está em 5,48. Então, nesse exemplo, mostra que em torno de 5 anos e alguns meses, o investidor tem um retorno do que ele investiu, caso a Vale continuar com esse mesmo lucro e dar esses mesmos resultados. E para você achar os outros indicadores, juntamente também com o PL, você vem aqui para baixo nos indicadores fundamentalistas. E aqui você tem todos os indicadores e o PL é o primeiro. Tem essa lupinha aqui que você vai ver como que é feito o cálculo. É o preço atual pelo lucro por ação. Se você quiser fazer esse cálculo, você pode fazer. Você pega a cotação atual da empresa e divide pelo LPA, que também é dado aqui nos indicadores. Aí você vai chegar no PL. Mas o que acontece é que, dependendo do tipo da empresa que você estiver analisando, principalmente empresas de crescimento, pode ser que essa empresa está dobrando o seu lucro a cada ano que passa. E o PL de início vai estar 15, 20, você vai pensar que a ação está cara e às vezes ela não está. Por isso que você precisa se atentar qual tipo de empresa que você está analisando. Na bolsa temos as empresas cíclicas e você precisa tomar muito cuidado quando você for analisar o PL nessas empresas, porque dependendo do momento que você estiver olhando do ciclo dessa empresa, o PL pode estar muito alto e você vai pensar que essa ação está muito cara, ou pode estar muito baixo e você pensa que ela está muito barata. Por isso você precisa entender como funciona o ciclo da empresa que você está analisando, se ela for cíclica, porque tem empresas que em algum momento dá prejuízo e depois dá lucro. Então passa 2 anos dando prejuízo, 3 anos dando lucro, 1 ano prejuízo, 2 dando lucro. Aí ela funciona dessa forma e você precisa entender qual tipo de empresa que você está investindo e em qual momento que ela está passando do seu ciclo. E o próximo indicador que eu vou explicar para você é o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Esse indicador é muito simples de compreender. Basicamente ele vai mostrar se você está pagando caro
ou barato por um ativo em relação ao seu patrimônio. E ele é mais utilizado para tentar achar fundos imobiliários baratos. Então, o P sobre VP, quando estiver igual a 1, quer dizer que você está pagando o preço justo daquele patrimônio. Abaixo de 1, você está pagando barato pelo aquele ativo, e acima de 1, você pode estar pagando caro. Mas aí você precisa ver o contexto. No caso das ações, dependendo do setor, não compensa você analisar esse indicador, principalmente empresas de tecnologia que não funcionam muito bem. E o terceiro indicador que eu vou explicar para você, ele enche os olhos dos investidores, principalmente dos inscritos aqui do canal, porque quando eu coloco na capa esse indicador muito alto, eu tenho muitos cliques e consequentemente muitas visualizações nesse vídeo. E o indicador você já deve saber qual que é o Dividend Yield. E o Dividend Yield, basicamente, ele mostra quanto da cotação a empresa pagou de dividendos para os seus acionistas. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma cotação de R$10 e ela distribuiu R$1 de dividendo nos últimos 12 meses, o Dividend Yield dela é de 10%. Mas você precisa se atentar e não olhar apenas para o dividendo, porque às vezes a empresa não é um bom investimento para você fazer, não é uma boa empresa para você investir, ela só está pagando bons dividendos porque ela tomou empréstimo ou está muito alavancada. Isso aí pode ser muito ruim no futuro para você. Por isso que não é só olhar para o Dividend Yield, você precisa olhar para o contexto. No Brasil temos o maior investidor pessoa física, que é o Luiz Barsi, e ele foca em empresas que pagam dividendos. Porém, ele segue o método do preço teto, que foi difundido no livro Faça Fortuna com Ações, de Décio Bazin. E basicamente funciona da seguinte forma, é um método muito simples a fórmula. Você vai pegar o dividendo pago no período e multiplicar por 16,67. Você vai encontrar um valor. Então esse é o preço teto, é o máximo que o Barsi paga numa ação. Então, por exemplo, se uma empresa pagou R$1 de dividendo, ele vai multiplicar por 16,67, que vai dar 16,67. Então, até R$16 ele paga naquela ação. E é assim que ele seleciona as ações para compor a sua carteira. E se você quiser seguir essa metodologia, você faz dessa mesma forma também, e é muito simples. Mesmo eu gostando muito do Barsi, e eu acho ele uma pessoa muito humilde, eu não sigo essa metodologia. Eu acho interessante você ter na sua carteira empresas de crescimento também, não só de dividendos. Quando você faz uma mescla, fica muito interessante. Mas isso é a minha estratégia de investimento. E você precisa achar a sua estratégia. Não é você pegar uma pessoa e seguir a risco que ela faz. Você vai se adaptando e ver o que faz mais sentido para você. E os dois últimos indicadores que eu mais gosto de fazer numa primeira análise de uma ação é o EV/EBITDA e o EV/BIT. E eu trouxe os dois juntos porque são bem parecidos. A diferença é bem pequena e eu já vou mostrar para você qual que é o detalhe que muda de um para o outro. Aí, dependendo da empresa, eu gosto de ver o EV/EBITDA e dependendo eu vejo o EV/EBIT. O EV significa Enterprise Value, ou valor da firma em português. E o que significa esse valor da firma? É o valor de mercado mais a dívida da empresa, também entra nesse cálculo, menos o caixa e menos ativos que não fazem parte da operação da empresa. E o EBITDA e EBIT é o lucro operacional. A diferença está que no EBITDA não é contado nem a depreciação, amortização, juros e impostos. Já no EBIT, o que não é contado é apenas os juros e impostos, e vai entrar depreciação e amortização. Aqui na DRE você consegue ter uma visão melhor do que eu estava te explicando. O EBITDA vem antes de depreciação, impostos, amortização e juros. Já o EBIT conta amortização e depreciação. E depois tem um lucro líquido que vai entrar todo o resultado da empresa, tanto operacional e também o resultado financeiro. Então, se a empresa pegou dívida ou investiu, vai entrar nesse resultado financeiro e vai entrar aqui no lucro líquido. E esse indicador é interessante que você consegue comparar com empresas de outros setores. E aí você vai olhar, quanto menor o EV/EBITDA ou EV/EBIT, melhor. Então, se uma empresa está com um EV/EBITDA de 5 e a outra está com EV/EBITDA de 2, essa empresa de 2, você vai ter o retorno mais rápido em relação à operação da empresa do que a empresa que está com EV/EBITDA mais alto. Quando a empresa está com PL negativo, mostrando que deu prejuízo em relação ao seu lucro líquido, e o EV/EBITDA e EV/EBIT está positivo, então no operacional da empresa está lucrativo. O problema está em algum resultado financeiro, pode ser por juros de dívida, aí você precisa ver se é saudável ou não a dívida dessa empresa ou se aconteceu algo não recorrente. Lembre-se que esses indicadores de valuation ou os demais indicadores de endividamento, rentabilidade e eficiência são uma foto da empresa. O interessante é você ver como que funciona a empresa por dentro, qual que é a sua operação, com que ela ganha dinheiro, a gestão da empresa e os seus projetos de futuro. Dessa forma você não vai investir em empresas que vão te dar dor de cabeça. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo, espero que você tenha compreendido como que
funcionam esses indicadores e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, futura e futuro investidor!